Saiu a anistia, mas não é bem essa anistia em que vocês estão pensando, embora isso vá sim repercutir no Brasil e eu vou explicar tudo isso para vocês. Mas então de qual anistia que você está falando que é essa que saiu? A anistia que saiu foi o perdão que o Joe Biden deu para o próprio filho dele, o Hunter Biden, que foi condenado por um júri no estado de Delaware por ter comprado e mantido uma arma de fogo quando ele era viciado em drogas, o que lá nos Estados Unidos é um crime federal. Dá uma olhadinha aí, ó. Criticado até pelos democratas, perdão de Biden ao filho cria precedente. Esse perdão presidencial de um pai para o próprio filho foi uma quebra de promessa do Joe Biden, que é algo inédito na história dos Estados Unidos, que está sendo criticado por todo mundo, até mesmo pelos democratas. Mas é também um importante precedente para o futuro. E aqui que está o pulo do gato que eu quero trazer para vocês. Esse perdão do Biden ao filho traz embutido nele uma perspectiva muito boa para o Brasil e para os réus e presos políticos do 8 de janeiro. Então fica aqui comigo para você entender, mas antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o link nos seus grupos para a voz da nossa indignação chegar ainda mais longe. Gente, é o seguinte, o Hunter Biden, que é filho do presidente americano, ele foi condenado nesse processo relacionado à posse de armas de fogo enquanto ele era viciado. Mas ele também se declarou culpado num outro processo lá na Califórnia, em que ele foi acusado de não pagar 1,4 milhão de dólares em impostos entre 2016 e 2019. E aí é o seguinte, ele seria sentenciado neste mês de dezembro nos dois casos, ou seja, iria direto dali para a cadeia, porque você sabe, né, que lá nos Estados Unidos, realmente o império da lei funciona e depois de você ser condenado na primeira instância, você vai cumprir pena direto. Não é igual aqui no Bananil, em que ninguém é preso porque só pode cumprir pena depois da quarta instância e o processo sempre prescreve. Durante todos esses anos, o Joe Biden e a secretária de imprensa da Casa Branca, a Karine Jean-Pierre, eles falaram de novo, de modo firme e claro, que Biden jamais perdoaria o próprio filho, que ele nunca cogitou e nunca faria isso, porque lá nos Estados Unidos ninguém está acima da lei. Mas, e aí o que aconteceu agora? O Biden quebrou essa promessa. E por que isso é importante, pessoal? É muito simples. O Trump, por sua vez, ele prometeu na campanha que se ele fosse eleito presidente, ele perdoaria os réus do 6 de janeiro que invadiram o prédio do Capitólio lá em Washington. Olha aí comigo essa matéria aqui da BBC que eu coloquei para traduzir para o português. Olha aí, ó. Homem de palavra. Manifestantes de 6 de janeiro esperam que Trump cumpra a promessa de perdão. Gente, enquanto Biden quebra a sua promessa, quebra a sua palavra para livrar a pele do seu próprio filho, com o Trump vai ser exatamente o oposto. Ele vai cumprir a palavra dele para perdoar os réus do 6 de janeiro. E como Biden perdoou o próprio filho, criando um precedente, agora vai ser muito difícil para a imprensa progressista que odeia o Trump e para o establishment político e jurídico americano simplesmente querer criticar. Agora eles não têm mais argumentos ou justificativas para questionar ou para criticar o Trump caso ele decida perdoar os réus do 6 de janeiro. Simplesmente não tem. Ou seja, agora o Trump tem aí um caminho, uma estrada livre para perdoar os réus do 6 de janeiro sem oposição da mídia, como aconteceria caso Biden não tivesse perdoado seu próprio filho Hunter e Trump viesse a perdoar os réus do 6 de janeiro. A essa altura, você já deve ter percebido o que está acontecendo. Sim, isso nos ajuda muito aqui no Brasil na luta para anistiar os réus do 8 de janeiro. Se houver uma anistia nos Estados Unidos, em um caso que foi bem mais grave lá em relação aos réus do 6 de janeiro, lá, gente, pessoas morreram, inclusive policiais. Se lá houver essa anistia, isso coloca uma pressão enorme do Brasil, principalmente no Legislativo e no Judiciário, para que os réus do 8 de janeiro também sejam anistiados. Nem que seja apenas os crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito, que são crimes impossíveis e pelos quais essas pessoas do 8 de janeiro jamais deveriam ter sido condenadas. Se nós conseguirmos apenas isso, essa anistia, esses crimes específicos, já será um grande avanço para diminuir as penas dos réus do 8 de janeiro, já que as penas dos outros crimes de dano, de incitação, são bem mais baixas e eles logo poderão voltar para suas famílias. Mas nós temos que lutar, é claro, pela anistia total, porque as ilegalidades que o Alexandre de Moraes cometeu se avolumaram e anulariam esse caso claramente se ele fosse conduzido por qualquer juiz da primeira instância. São ilegalidades suficientes para anular tudo, começando pela própria competência. E aí, você ficou feliz com essa notícia?
Pois é, gente, quem diria que o Biden perdoar o próprio filho, que é algo que não deveria jamais ser feito, poderia, de uma forma totalmente inesperada, ter um efeito positivo, ainda que moral, de ânimo, de pressão, de influência, de incentivo em favor dos réus do 8 de janeiro por aqui? Me conta aí sua opinião nos comentários.